Bom, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu vou analisar neste vídeo a participação de Ciro Gomes no podcast Inteligência Limitada que aconteceu no dia 20 de agosto. Eu vou deixar o link para quem não assistiu. Foram 3 horas e 45 minutos ali de bate-papo bem interessante, em que o Ciro pôde aprofundar bastante as suas ideias, algumas polêmicas, algumas fake news, enfim, vale bastante a pena. E eu já digo assim, que teve gente que, eu preferi o Flow. Olha, o Flow, por ser o primeiro podcast nesse formato que o Ciro foi, gerou uma expectativa e, de fato, ali, até por ter 3 pessoas, o Monark, o Igor e o entrevistado, o convidado, a dinâmica é diferente. Então o Ciro com o Vilela, ele foi mais interrompido, mas mesmo assim, a participação foi muito bacana e eu digo que o Ciro precisava até assim se dedicar mais a estes podcasts, porque ele consegue atingir um público que não é só aquele que já o acompanha aqui e ali, e de fato ele tem mais oportunidade de aprofundar nas suas ideias. Eu vou trazer algumas delas aqui. Claro, foram 3 horas e 45 lá, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui com vocês. De todo jeito, eu agradeço a presença, quem puder se inscreva, ativa a notificação e deixa like. Bom, meus amigos, de cara o Ciro chegou dando um presente, como é de praxe, né, no programa, com todos os convidados, e ele levou uma sandália que o Ciro já fabricou quando era adolescente. E aí ele contou a história, e isso é importante, porque muita gente pensa que o Ciro é filho de latifundiário, é o coronel, filho de pais milionários, e não é essa a realidade. Então o Ciro contou a sua experiência e presenteou o Vilela com uma dessas sandálias. E de certa forma, se a gente pudesse resumir a participação do Ciro, é assim: começou fazendo um diagnóstico dos problemas do Brasil e do porquê chegamos até Bolsonaro. E aí, é claro, passou por avaliar governos petistas. Mas o Ciro está sendo agressivo com o PT. Falou com tranquilidade, falou com equilíbrio, não deixou de criticar. Ou agora querem que ignoremos, todos nós agora, que o PT esteve no poder por 4 mandatos. E que isso foi antes do Bolsonaro. Então, a gente agora vai ter que analisar a história até Fernando Henrique, pula, vem para Bolsonaro. Opa, vamos apontar os erros, os defeitos, as contradições, porque, como ele disse, não existiria Bolsonaro se o PT tivesse feito um bom governo. Mas o Lula saiu com 87%. Sim, ele fez alguns avanços? Fez. Mas ele se aproveitou muito do preço das commodities. E ali o Ciro vai explicar os detalhes. Você aumenta a taxa de juros, atrai dólar especulativo, reduz o valor do dólar, o preço do dólar, as coisas ficam mais baratas. Agora eu posso comprar e viajar para fora porque fica mais barato ir para os Estados Unidos, para Fortaleza. E o compra, isso chegou à conta um dia. E aí entra a Dilma, não pega o mesmo cenário externo favorável, não teve habilidade política e a gente viu o desastre que foi. Então, enfim, não dá para ignorar, é que eu estou resumindo bem resumido, né? Mas eu vou abordar alguns outros pontos aqui. Então, o Ciro faz o diagnóstico e oferece as suas ideias. Ali ele pôde explorar bastante, eu notei algumas aqui. A pauta econômica nem se fala, né? Mas ele falou de educação, de segurança pública, de como seria, de certa forma, a sua política externa. Então isso é tudo importante de ser olhado, observado com calma. Mesmo que fosse interrompido aqui e ali, mas deu para o Ciro trabalhar assim algumas de suas ideias. E principalmente, quando o Vilela fala que um dos medos dele era assim: qual que é o tamanho do Estado? Bom, primeiro o Ciro vai dizer que o que funciona é um Estado forte, iniciativa privada forte e universidade comprometida em construir as respostas tecnológicas e científicas para o desafio do desenvolvimento. E aí o Ciro detalha o plano, fala: olha, planos tem que ter, de onde vai vir o dinheiro, o que você tem que fazer, em qual prazo, em quais áreas. Ele até citou algo que eu lembrei da minha experiência. Eu sou um pequeno comerciante e quando eu fui começar a minha empresa há 17 anos, eu fiz um planejamento estratégico. E quando você coloca as coisas no papel, parece que elas dão uma clareada. Se a gente faz isso em uma pequena empresa, por que não fazer isso com o Brasil? E aí o Ciro, eu achei isso aqui sensacional. Ele falou: vou te fazer algumas perguntas, você vai concordar comigo. E aí ele perguntou assim para o Vilela: você acha que o Brasil tem mais ou menos médico do que o povo precisa? O Vilela: menos. Então é preciso contratar mais médicos. E policiais? O Vilela: menos. Então precisamos fazer isso crescer. Menos ou mais professores universitários para quem não pode pagar? O Vilela concordou: menos. Então precisamos ampliar o ensino público. Mais ou menos generais? Opa, não, nós temos demais. O Ciro até lembrou, são 600 aí na ativa, mais um tanto na reserva.
Enfim, então é isso. A gente precisa de olhar para onde está com carência, onde está com falta e fazer um planejamento para mudar isso. Essa mudança não vai cair do céu, pluf, de repente mudou. Não, isso depende de um esforço político. E aí o Vilela até, mas e esse tanto de cabide de emprego? O Ciro mostrou, por isso que é bacana a gente ver o Ciro. Fala da sua experiência, olha, eu fui governador e fiz lá um enxugamento, sim, na máquina pública, onde podia ser enxugado. Mas onde não podia e precisava ser ampliado, ele ampliou. Ai, mas o Ciro é um gastador. Não, aí ele dá de novo o seu exemplo. Fala, não tem um dia de déficit. Num dia. Então, o pessoal fica com medo, com receio. Peraí. Alguns até criticam. O Ciro não tem que se vangloriar disso. Beleza, mas é o fato. A história dele é essa. E aí a gente vai olhar aqui para alguns outros pontos, até pegando ainda o gancho, né, dessa parte aqui da sua experiência. Ele vai falar que foi o sexto e último, veja isso, Nando Moura, ministro do Itamar Franco. Não é que ele foi demitido do Itamar, que ninguém aguentava, não. Ficou até o fim do mandato do Itamar e não fez parte do governo Fernando Henrique. O Ciro lembrou que a gente tem que mudar muita coisa? Tem. Mas algumas áreas no Brasil, ele vai dizer que o ideal já é parecido com o real. Ele cita diplomacia, apesar do Ernesto Araújo. Receita Federal também funciona, são quadros muito bem formados, mas que no fim é preciso reconhecer que o Estado é menor do que o povo realmente precisa. Ele fez uma defesa muito interessante dos Correios, explicando subsídio cruzado de uma cidade pequena, que não é lucrativa, mas que aí o Correio consegue entregar barato porque uma grande praça, uma grande cidade gera lucros, e aí você faz isso para atender a todos. Então isso foi muito interessante. A respeito do golpe da Dilma, que o Carlito Neto parece que não entendeu, e foi no seu Twitter tanta coisa bacana que o Ciro comentou, o Carlito não entendeu bem um detalhe e foi lá, o Ciro agora nega que teve golpe, algo que ele disse que aconteceu. Qual que é o fundo da fala do Ciro? Quem sofreu o golpe? O PT. Então o PT foi a vítima do golpe. Qual que é a crítica do Ciro? Quem estava no comando do Senado? Renan Calheiros. Quem assumiu logo depois? Eunício Oliveira. Com quem Lula, no ano seguinte e ainda hoje, se confraterniza? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Então, esse aqui é o ponto. Ou seja, você está, de novo, se aproximando daqueles que fizeram o golpe. Esse aqui é o ponto. Não é que o Ciro está negando, o Ciro estava lá em Brasília, tentando desarmar aquilo. Tentando, de certa forma, ajudar a inabilidade política da Dilma, que não conseguiu ter 1/3 do Congresso para salvá-la. A gente está vendo hoje o desastre que é Bolsonaro e consegue ter. A Dilma não teve. Sobre corrupção, vai falar aqui. Beleza, sempre existiu. É difícil porque onde tem ser humano ali vai ter um interesse aqui, um interesse ali. Mas que a diferença é porque com o PT, ela foi, de certa forma, feita de forma oficial. Ela foi trazida ao centro do poder, não era algo periférico. De que, opa, tem corrupção, você descobre quem é, manda embora, pune e tal. Beleza. Com o PT fez parte central. Então, esta também é uma diferença que os petistas não gostam que sejam abordadas. Sobre Lula, o Lula pai dos pobres, Ciro lembrou dados da Secretaria do Tesouro Nacional. 4 trilhões e 88 bilhões para os bancos, com os juros do seu Meirelles, que está aí de novo, né, se aproximando do Lula. E para os pobres, menos de 10%, 322 bilhões. Mas aí é claro, igual um vídeo muito legal que o Ciro fez, o pouco que deu aos pobres pareceu muito. Ai, São Lula, pai dos pobres. E o muito que deu para os ricos pareceu que ninguém se importou com isso. Porque aí aquilo que foi dado do Bolsa Família, que é importante, é a questão da pessoa ter ou não ter comida, beleza. Mas e aí? Vai ter algum outro tipo de política para que a pessoa não fique dependente daquilo e que o PT não faça daquilo como fez? Chantagem para se permanecer no poder. Olha, cuidado que se outro ganhar, corta o Bolsa Família. Então isso é o que aconteceu no Brasil. Você anestesiou o pobre, manteve a elite, né, tranquila, ganhando o que nunca ganhou, e o Lula conta isso com alegria. Ele diz, né, que os ricos nunca ganharam tanto dinheiro. O Ciro até lembrou que o Lula disse que eles deveriam fazer uma estátua para ele. Sobre o SP Ciro, o programa Nome Limpo, Ciro explicou muito bem explicado. Eu digo, Ciro precisa explorar esse assunto que virou chacota em 2018 e ele é fundamental.
Né? Como que o motor da economia, que é o consumo das famílias, está colapsado. Aí o Ciro vai explicar. A pessoa compra uma geladeira, depois de 3 meses perde o emprego, não consegue pagar a fatura do cartão e fica o que ele disse lá de uma nova escravidão. E quem que ganha com isso? Os bancos. E ele vai lembrar que essas coisas de Paris, tantos por cento, é para quê? Para interditar o debate em relação àquilo que realmente interessa. Então, de um lado, você tem bolsonaristas interditando o debate com algumas pautas que nem é da alçada do presidente. Aborto, por exemplo. Aí, pô, nossa senhora, não sei o quê. E do outro lado, os petistas querendo interditar o debate com lacração. Por quê? Porque eles sabem, bolsonaristas e lulistas, que se o povo prestar atenção no que o Ciro diz, como ficou claro nesse podcast, o Ciro ganha essa eleição. E aí a gente vai avançar aqui um ponto em relação ao temperamento, que é outro motivo de interdição do debate. Aí o Ciro é temperamental. Aí o Ciro explicou, falou, olha, não tenho nenhuma acusação por corrupção, nem para ser absolvido, experiências exitosas. Então, diante disso, ele até falou, no Ceará, quando um adversário não tem defeito, a gente inventa. E aí inventaram essa questão, mesmo o Ciro confessando que, olha, em alguns momentos, fora da vida política, pode ser que ele simplesmente assim fale alguma bobagem, como reconheceu ter falado em 2002 sobre a Patrícia Pilar, na piada machista, que ele já pediu desculpa mais de 1 milhão de vezes. Lembrou do episódio da porta da casa do Cid Gomes, aqui tem um vídeo circulando aí que ele chega lá, porque a esposa do Cid ligou e falou, ó, estão querendo matar meu irmão. Ele ficou doido, chegou lá e espalhando todo mundo. Enfim, mas no cargo, não tem do que se queixar do Ciro, ministro, prefeito, governador, deputado. Sobre a Lava Jato, e foi bacana, Nando Moura, que é agora adorador do Sérgio Moro, estava na plateia e o Ciro reconheceu alguns avanços. Lembrou, olha, foi atrás de Michel Temer, Cunha, Sérgio Machado, Roberto Costa, Palocci, que são corruptos, mas que Moro e os procuradores se empolgaram com a fama. E depois daquela coisa toda do Moro aceitar ser ministro, presidente, beneficiado com a sua sentença, e aí é mandado embora, hoje trabalha numa empresa nos Estados Unidos que administra a massa falida da Odebrecht, que ele, Moro, ajudou a quebrar. Um ponto que eu gostaria que ele aprofundasse foi de uma fala que foi perguntado por um internauta sobre aquela conversa com o Caetano Veloso, em que pegaram um cortezinho e divulgaram do Ciro querendo implantar o socialismo no Brasil. O Ciro só falou, não, isso não é verdade e tal. Eu acho que ali ele precisava ter explicado um pouco melhor, falou, olha, já que circula isso aí, deixa eu explicar realmente. Apesar que isso ficou muito claro ao longo de toda a sua fala. Mas eu acho que não custava nada você tentar explorar um pouco mais e deixar essa parte muito bem explicada, até para o pessoal depois fazer um corte e sair divulgando quando esse tipo de vídeo. Mas vem uma série das fake news e das falas distorcidas, talvez o João Santana pegue essa e faça ali com o Ciro um videozinho para ficar mais bem explicado. Uma outra parte importante que ele praticamente não aborda em outros espaços foi a fala dele, distorcida também, sobre o moralismo católico. Ele fala, olha, a moral luterana, e ele aqui ele não está falando de religião, mas da ética, acha que lucro é um dom de Deus. É um prêmio que Deus dá para aquele que se comportou e tal. Explicação dele. E a moral católica tem comprometimento ético com a pobreza. Fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, ele não está falando de religião. Ele é próprio disso. Eu sou católico, tem uma história. Mas que nos Estados Unidos, para exemplificar de forma prática, o candidato arrecada 100 milhões, faz uma propaganda e todo mundo acha isso uma maravilha, como forma de mostrar força. No Brasil, se encara a arrecadação para a campanha como dinheiro sujo. Embora exista, sim, dinheiro sujo, né? Não dá para negar. Mas é simplesmente isso que ele estava querendo explicar lá naquela ocasião, já que a fala foi em Oxford, para acadêmicos, enfim. Explicou muito bem a questão do fundo eleitoral, citou o modelo dos Estados Unidos, modelo na Europa, enfim, que não dá para simplesmente rebaixar esse discurso e achar que tem que acabar com tudo, que não pode ter dinheiro nem de fundo eleitoral, nem de privado, e não é assim que funciona. Alguém tem que financiar as campanhas. Então, se o valor é muito ou pouco, vamos discutir, vamos debater, mas não vamos simplesmente partir para a lacração aqui e ali. Sobre imposto sobre grandes fortunas, o Nando Moura estava assistindo e deve ter ficado triste com isso aqui. Ciro propõe 0,5 ponto percentual para quem tem patrimônio acima de 20 milhões. Quem tem acima de 30, 1%. Quem tem acima de 40, 1,5%. Essa medida afetaria 58 mil pessoas num país com mais de 200 milhões. E o Ciro lembra, meus irmãos, tem 20 milhões de brasileiros passando fome. Então o Ciro ia pegar essa arrecadação de vários bilhões,
e ia criar o programa Renda Mínima, que ele disse no Canal Livre que iria batizar de Renda Suplicy. Então, programa Suplicy. Então vejam isso, ele fala, pelo amor de Deus, vamos ajudar um pouco. 0,5% é menos do que a pessoa pagaria para tirar o patrimônio daqui e mandar para um outro país. Aí, mas a França, como o Lula disse, o Bolsonaro também disse, aí estão unidos, né? Abraçadinho. Eu falo, a França, o problema lá é porque cobrou muito alto, enfim, uma coisa realmente exorbitante. Então o Ciro fala, olha, é uma alíquota modesta. O que é 0,5% para quem tem 20 milhões? E aí, Ciro explicou muito bem a questão do problema da dívida pública, né, de que o teto de gastos vai onde? Onde o povo precisa. Aí, essa que é a realidade do Brasil. E algo que, para eu fechar esse vídeo aqui, que assustou o Vilela, Ciro disse que teria um ministério político no seu governo. Olha como assim? Fala, político que seja representativo e que tenha liderança técnica, qualificada e decência. Mas como assim? Falou, Mandetta é médico, conhece o sistema. Aí o Ciro acalma, diz, calma, fui governador, prefeito, governei em paz. E o Ciro fala muito bem que hoje ainda tem muita antipolítica. E o Ciro fala, olha, política é uma arte, você não é dono do país. Não é loteamento, é preciso separar o joio do trigo. Política é a mais nobre das artes. Nela você encontra a extrema nobreza e a extrema vileza. Então, com quem você quer governar? Aí é uma tarefa do presidente ali escolher também. E para finalizar, o Ciro deixou um recado muito bacana e eu uso ele para fechar este vídeo. Abre aspas para Ciro Gomes. Eu vou correr todos os riscos de ser mal compreendido, mas eu vou procurar estabelecer uma relação de muita verdade, de muita franqueza, para que as pessoas votem mais nas ideias do que em mim. E eu vou para lá para quebrar ou ser quebrado, mas não vou trair o povo brasileiro. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.